Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Trago para vocês informações novas relacionadas à ação do PASEP, no que se refere à fase de execução, quando alguns juízes têm determinado essa fase mediante liquidação de sentença. Eu abordo especialmente a fase da liquidação de sentença por execução. São decisões que têm acontecido, te digo, no estado de São Paulo. Algumas ações têm caminhado nesse sentido, e não só lá, mas em outros estados do país também. Essa ação que é um pouco controversa, alguns confiam, alguns não, mas eu vou aos poucos te explicar para que você saiba que você tem o direito de reivindicar, tá certo? Então, fica comigo aqui que eu vou explicar alguns pontos relacionados a essa fase da liquidação de sentença na ação do PASEP. Muito bem, para isso eu preciso te contextualizar. O PASEP, reforcemos, é o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Ele foi criado para beneficiar os servidores. Foi criado pela Lei Complementar número 8 de 1970 e visava a formação de um patrimônio para o servidor público. Por meio de contas individualizadas, esse programa estabeleceu para cada servidor uma conta onde eram depositados os recursos desse fundo. Então, quais são o contexto dessas ações judiciais? É a má gestão e desfalques. E qual que é a fundamentação? A decisão do STJ no tema 1150. Com esse tema, houve um aumento significativo dos processos relacionados ao PASEP, reclamando essas duas situações de má gestão e de desfalque. O que é má gestão? A não aplicação dos expurgos inflacionários. Os valores foram ficando lá, foram desvalorizados até acabar. Então, você nem tomou conhecimento disso. Além do mais, tem casos em que o dinheiro simplesmente sumiu da conta. E o gestor era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o responsável, foi que o STJ falou. O Banco do Brasil é o responsável. E nós adicionamos um conteúdo especial que é a União é a responsável pelos expurgos inflacionários. A União é a responsável pela política econômica do país, pela fiscalização do fundo. Está na lei. A garantia é legal, que a União tinha o direito de aplicar as medidas econômicas necessárias à correção desses valores. A responsabilidade do Banco do Brasil foi definida pela manutenção dessas contas, pelos rendimentos e pelos saques. O Banco do Brasil detinha o controle desses valores, deveria então ter aplicado corretamente as atualizações. O Banco do Brasil deveria ter zelado por esses valores. Quem disse isso foi o STJ, não sou eu simplesmente que estou fazendo essa afirmação. Estou fazendo com base na decisão do STJ. E quais foram os principais pontos dessa decisão do tema 1150 do STJ? Como dito, a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por essas ações. Qual o prazo? Decenal, o prazo entendido foi de 10 anos e definiu como termo a partir da ciência do desfalque pelo servidor, pelo empregado, pela pessoa interessada. Esse prazo, ele está no Código Civil Brasileiro, no artigo 205. Prazo prescricional é de 10 anos. A contagem do prazo se inicia a partir do momento em que o servidor toma ciência dos desfalques. A data do último saque pode ser um marco importante para a contagem do prazo. Há decisões judiciais nesse sentido. Entendemos, porém, como marco inicial, o recebimento dos extratos e microfilmagens fornecidas pelo Banco do Brasil, devidamente analisado, porque você, servidor, você, empregado, não tem obrigação de conhecer de expurgo de valores inflacionários. O seu dinheiro era colocado lá e tinha um agente financeiro responsável, por isso tinha fé pública para cuidar dos seus valores, e esse acompanhamento era de responsabilidade do Banco do Brasil. Muito bem. Chegamos à fase a qual me propus falar, que é o processo de liquidação de sentenças, que está a partir do artigo 509 do Código de Processo Civil.
Por meio desse processo de liquidação, o juiz reconhece o direito. Ele diz, olha, fulano, você entrou com uma ação aqui reclamando que o Banco do Brasil sumiu com seu valor ou que não aplicou a política econômica corretamente. Eu reconheço, você tem razão, mas eu não estou satisfeito com esses cálculos. É preciso que seja feita uma liquidação dessa sentença. Então, a liquidação de sentença é uma fase posterior à sentença condenatória, onde se define o valor exato a ser pago. Por meio da liquidação de sentença é definido esse valor exato a ser pago. Ali não se discute mais o mérito, apenas o valor da condenação. Nessa fase ocorre uma apuração detalhada, os cálculos são detalhados de acordo com a determinação judicial. Há desafios e oportunidades na liquidação de sentença. É uma complexidade em relação aos cálculos, mas também a documentação precisa ser bem instruída já a partir da ação inicial, quando você protocola a ação, e as divergências sobre os valores são comuns nessa fase. Você que pleiteia o valor vai dizer tanto, o réu vai dizer é menos, o réu, o Banco do Brasil ou a União vai dizer é menos, e o juiz vai arbitrar o valor de acordo com as perícias apresentadas. O perito é nomeado pelo juiz nessa fase. O perito a quem me refiro nessa fase da liquidação de sentença, ele é nomeado pelo juiz, tá? O outro perito a qual nós trabalhamos é o perito da fase inicial, quando você apresenta os dados para o juiz. Excelência, eu tenho direito a tanto, eu fui lesado, os meus valores não foram corrigidos, sumiu o valor da minha conta de acordo com a análise que é feita das microfilmagens fornecidas pelo Banco do Brasil. Tá certo? Então, a boa estratégia para os autores das ações é a documentação correta, extratos, microfilmagens, uma perícia própria, já para apresentar os dados periciados corretamente, com toda a fundamentação, cálculos bem feitos e feitos dentro dos prazos processuais. Essa coleta de informações, ela é crucial para o êxito da ação. Recomendo muita cautela, muito cuidado na hora de apresentar esses valores. Quais são os possíveis resultados nessa fase de liquidação de sentença? Conforme dito, a liquidação de sentença, o juiz já disse, olha, você tem direito, eu só preciso saber exatamente, só preciso que o perito me diga quanto é exatamente o valor. Existem algumas possibilidades, destaco, porém, o pagamento já de início, a parte ré pode dizer, não, fulano tem direito a X valor, eu vou pagar. Ela pode apelar, são recursos, são comuns em processos judiciais, mas que vai culminar numa execução. A partir daquele momento que foi decidido, aquele processo caminha para a fase de execução, tá certo? Então, o impacto dessas ações é significativo na vida dos servidores, porque são valores altos, são valores da década de 70. Você imagina R$ 500, R$ 1.000, de 70 para cá, você não tem noção. Quando periciar, você vai ver que são 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. São valores altos que estão lá, que estão à sua disposição para que você recorra, para que você vá buscar o seu direito. Trabalhamos com uma perspectiva de uniformização da jurisprudência. O STJ deve se manifestar em relação a uma possibilidade de uniformização dessa jurisprudência, que vai trabalhar, que vai facilitar muito o trabalho dos advogados, das próprias pessoas que têm direito, que podem reivindicar, que são elegíveis para reivindicar valores na ação do PASEP. O acompanhamento jurídico especializado é fundamental. Busca profissionais que tenham conhecimento, que saibam o que estão fazendo, que te dê, que proporcione a melhor orientação. O nosso escritório trabalha com esse assunto, com esse tema, e estamos à disposição. Caro cliente, caso você tenha interesse em nos procurar, estamos aqui à sua disposição. E no mais, te desejo muita sorte, te desejo que você tenha êxito na sua ação, te desejo que você tenha coragem para buscar o seu direito, te desejo uma informação segura para que você busque o seu direito com toda a segurança possível. Forte abraço, meu amigo, minha amiga.